22 horas e 20 minutos. Boa noite, senhoras e senhores. A RBS TV realiza, a partir de agora, o último e decisivo debate entre os candidatos à prefeitura da capital. Estão aqui nos estúdios os dois candidatos que disputam o segundo turno das eleições de 2008. Maria do Rosário, do PT, José Fogaça, do PMDB. De imediato, vamos às regras do programa. O debate terá 4 blocos. No primeiro e no terceiro, os temas serão livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo e quarto blocos, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos se alternam nos questionamentos. Um sorteio prévio definiu que José Fogaça abre o debate. Maria do Rosário começa o segundo e o terceiro blocos. E o último bloco é iniciado por José Fogaça. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No quarto bloco, os candidatos terão ainda 2 minutos para as considerações finais. As regras não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Se um candidato citar de modo ofensivo o adversário, ou um partido, ou o governo aos quais ele esteja ligado, o candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado pela coordenação do debate. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Nosso objetivo aqui é, mais uma vez, oferecer uma discussão sobre propostas e ideias que ajude na decisão do eleitor. Por isso, esperamos que se mantenha aqui o espírito democrático apresentado ao longo desta campanha. Esse debate está sendo também transmitido pela Rádio Gaúcha. Vamos à primeira rodada de perguntas com tema livre. Por ordem de sorteio, quem começa perguntando é o candidato José Fogaça. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos que estão em casa. Boa noite, Maria do Rosário. Nosso governo tem muito orgulho do curso de desenvolvimento de software que nós implantamos lá no Colégio Salzano, Liberato Salzano, e lá no Emílio Meyer. De lá, desse curso, os alunos já saem empregados. É desenvolvimento econômico, é formação de mão de obra, é capacitação para o desenvolvimento. Qual é a proposta da candidata Maria do Rosário? Eu acredito, antes de tudo, na educação profissional. E com isso eu quero cumprimentá-lo, candidato Fogaça, ao Lazier Martins, e cumprimentar a todos que assistem esse debate. Por isso estou propondo que todas as escolas municipais de Porto Alegre, que ficam nas comunidades, muitas vezes mais desfavorecidas economicamente, estejam abertas no turno da noite com cursos profissionalizantes, em conjunto com o SENAC e o SENAI. E para o Emílio Meyer, de uma forma especial, eu quero manter e ampliar os cursos de formação de professores. O Liberato pode ser de novo uma escola de formação profissional, não apenas na área da informática, do software, mas também em outras áreas, da mecânica, em áreas como eletricistas, em áreas variadas para a empregabilidade de homens e mulheres, especialmente da juventude. E penso em programas de educação profissional como aquele que estou buscando que seja instituído na Restinga, com uma escola técnica federal. Ou seja, se o programa é bom, vou continuá-lo. Podem ter certeza e me tranquilizo com isso, candidato Fogaça. Mas quero mais, porque hoje as pessoas procuram mão de obra sempre mais qualificada. E me incomoda muito que tenhamos que trazer mão de obra de outras cidades ou de outras regiões, mesmo para a área da construção civil, por não estarmos formando os nossos jovens. Se nós queremos o turismo, se queremos a área da informática, se queremos, por exemplo, a área da saúde como um polo importante, formação profissional é essencial e é essa uma proposta que tenho para a cidade. Réplica. Nós começamos no nosso governo um modelo de educação profissional do qual eu realmente tenho muito orgulho. O curso de formação de técnicos de nível médio em desenvolvimento de software. Reunimos a Procempa, reunimos as empresas de informática de Porto Alegre, reunimos a universidade, a PUC, o Tecnopuc, a nossa Secretaria de Educação, e de lá, esses alunos que recebem uma formação qualificada saem de lá empregados. Se nós formarmos 50,
50 estão empregados. Se formarmos 100, 100 estão empregados. Se formarmos 200, 200 saem de lá empregados. Isto corresponde a uma vocação da cidade. Porto Alegre tem uma vocação para a alta tecnologia. Além disso, nós vamos investir muito também naquilo que é hoje fundamental para a cidade, que é a logística de distribuição de mercadoria. Por isso, o Porto Seco já está lotado e vamos investir na expansão ainda maior do distrito industrial. Encontramos 6 empresas, hoje há 27 empresas funcionando, gerando 650 empregos na Restinga. Isso significa um grande salto de qualidade na cidade. Hoje temos 11 shoppings e hipermercados sendo inaugurados em Porto Alegre, com investimentos de 860 milhões de reais. Porto Alegre tem futuro no seu desenvolvimento econômico, sem dúvida nenhuma. Tréplica. Eu não posso deixar de referir que a Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha, no Sarandi, ela encontra-se numa situação muito difícil do ponto de vista da sua estrutura física. São vidros quebrados, uma estrutura muito abandonada pelo poder público municipal. E que esses cursos, por mais importantes que eles sejam, começaram agora, recentemente, neste ano, véspera da eleição. Por isso eu quero, de fato, que as escolas do município estejam abertas o ano inteiro, estejam abertas à noite, para que os jovens e para aquele adulto que precisa começar de novo a sua profissão, porque perdeu o emprego com 30, com 40 anos, tenha um lugar para melhorar na vida, ter uma profissão e abraçar essa nova possibilidade econômica que o Brasil está vivendo. O Brasil, com o presidente Lula, vive um momento da economia muito importante, mas emprego que tem é o emprego qualificado. Portanto, eu saúdo as iniciativas, mas quero mais, muito mais em termos de profissionalização e vou fazer isso como professora e como alguém que ama a educação profissional no Brasil. Candidata Maria do Rosário pergunta. A minha pergunta para o senhor, candidato Fogaça, é na área da saúde. Porque o senhor prometeu muito na área da saúde em 2004 e não cumpriu. Não fez nenhum centro de especialidades em saúde, não fez unidades 24 horas, não concluiu o avanço das equipes de saúde da família. E o Conselho Municipal de Saúde diz que o senhor perdeu 20 milhões de reais. E o senhor sequer foi ao Conselho para falar sobre isso. Por que o senhor perdeu tantos recursos para a saúde de Porto Alegre? Então, eu acho que a deputada Maria do Rosário desconhece os 5 centros de especialidade clínica odontológica que nós implantamos em Porto Alegre e que não existia. Só existiam 2 cadeiras lá no Santa Marta. Hoje, há 5 centros de especialidade clínica odontológica em Porto Alegre, na Vila Bom Jesus, na Vila dos Comerciários, lá nos Navegantes, enfim, 5 lugares estratégicos da cidade têm os centros de especialidade. É evidente que nós tivemos dificuldades, enfrentamos um momento muito difícil, porque encontramos Porto Alegre com um endividamento muito grande de curto prazo e depois a cidade teve saldo negativo durante 3 anos sucessivos. Tivemos que arrumar a casa, apertar o cinto, e isso foi difícil. Mas mesmo assim, fizemos 8 farmácias distritais, não havia nenhuma. As pessoas tinham que buscar o remédio no centro. Hoje, eles estão localizados estrategicamente e de forma acessível às pessoas. Os programas de saúde da família foram ampliados no nosso governo. Nós encontramos 54 equipes. Eu tenho aqui um documento, não posso mostrar, é regra do programa, que mostra que eram 48 médicos contratados. Com 48 médicos contratados é impossível haver 70 equipes. Portanto, de 54 equipes, nós chegamos a 94 agora, uma grande evolução. O senhor não me respondeu, mas o pior, não tem respondido para a população. A saúde vive uma grave crise. Nós não ampliamos significativamente o número de equipes da família, só fez 10, poderia ter feito muito mais. E pior, não sou eu que estou dizendo, eu também não posso mostrar os documentos por regras aqui estabelecidas, mas o Conselho Municipal de Saúde indica uma perda de 20 milhões de reais na área da saúde, que poderiam se transformar em mais de 100 ambulâncias totalmente equipadas para o SAMU, que poderiam ser 50 novas unidades de saúde ou centros de especialidades, porque o senhor não me respondeu, porque o senhor não fez nenhum posto 24 horas. Os que estão em funcionamento vêm do governo anterior, que aliás um governo que o senhor só critica. Parece que não havia nada de bom na cidade.
arruma desculpa para não ter feito, mas em verdade a crise da saúde não foi enfrentada e a população merece mais. Por isso eu quero criar os centros de especialidades odontológicas e num sentido mais geral, de especialistas, num sentido mais geral, cardiologistas, oftalmologistas, todos os especialistas, informatizar o sistema e garantir respeito à população. Há um sofrimento muito grande no nosso povo, porque as filas são cada vez maiores, as filas para uma consulta, as filas para os exames, as filas para medicamentos, porque o senhor também não aderiu a um programa do governo federal chamado Farmácia Popular. E várias cidades do Rio Grande aderiram. Por que o senhor não investiu mais em saúde, candidato Fogaça?